só um minutinho. Bom, a carreira jurídica é o sonho de muitos estudantes que se preparam para prestar vestibular. Mas a graduação é só o começo da profissão que exige cada vez mais do profissional de direito. Este é o assunto de hoje do quadro Carreiras e Concursos. Aos 23 anos, Jéssica Baraúna é advogada e atua na área há um ano. Ela que passou no exame da Ordem dos Advogados do Brasil quando ainda estava na faculdade, se orgulha da profissão que escolheu. Eu decidi, que era um sonho ser advogada e passar para mim foi uma realização de um sonho mesmo. Assim que foi aprovada na primeira fase da prova, Jéssica resolveu fazer cursinho e se preparar para a segunda fase. Eu estudava na faculdade de manhã. À tarde eu ia para o cursinho preparatório para a segunda fase e à noite, nos finais de semana, estudando em casa, com material, lendo livros, assistindo às aulas. Hoje, Jéssica é sócia em um escritório de advocacia e atua nas áreas civil, trabalhista e empresarial. Ela acredita que a dedicação foi essencial para conseguir a aprovação. Eu sempre estudei na faculdade, prestava atenção nas aulas, frequentava, estudava para as provas. E isso me ajudou bastante, porque até no momento da prova eu lembrava do professor falando aquela pergunta, assim, foi muito interessante para mim e acredito que esse é um diferencial. E para falar sobre a carreira jurídica, eu converso agora com o professor de Direito e também secretário do Sindicato dos Advogados, Rogério Magalhães. Oi, Rogério, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. Rogério, nós estávamos falando aqui sobre a questão da formação, de seguir a carreira jurídica. Como que é esse processo? Também tem que gostar. A principal dica que eu daria para todos aqueles que pretendem seguir qualquer carreira jurídica é se informar de antemão dos prós, contras, do cotidiano, de como é aquela profissão, o que é que tem de bom ali no cotidiano, quais são as responsabilidades que essa pessoa vai assumir ao conseguir aquele cargo ou a escolher aquela profissão. Porque a gente vê muito os jovens focados em salário, em vencimentos, em instabilidade, às vezes, quando o caso de carreira pública, mas se esquecem de estudar quais são suas atribuições, o que farão, porque nós precisamos de profissionais felizes e vocacionados para que a justiça seja feita e para que a população seja bem atendida. De repente, até você estava comentando aqui que às vezes a pessoa chega, nem é tão bem atendida, porque o profissional não é aquilo que ele queria, né? De repente ele não, vou fazer direito, mas não é isso. Nós temos dois grandes problemas. O maior deles, eu penso, que é as pessoas escolherem as profissões pelo salário. E aí, quando se deparam, por exemplo, vai tomar posse em uma comarca longínqua da capital, vai se deparar com os problemas de estrutura que o próprio Estado fornece, falta de funcionários, falta de condições de trabalho, essas pessoas, excesso de responsabilidade, ou não estão preparados psicologicamente para o nível de responsabilidade que o cargo exige. Então, tudo isso leva essas pessoas a se tornarem maus profissionais, más autoridades públicas e aí em diante. E também, ainda hoje, é surpreendente, mas encontramos também alunos na graduação, às vezes até na pós-graduação, onde eu milito, ministrando aulas de direito tributário, na qual os pais só custeiam os estudos, só ajudam financeiramente se for o direito. Ainda hoje temos esse tipo de situação. Na verdade, é o sonho do pai, né? Não do filho. Na verdade, muitas vezes a pessoa está vivendo o sonho do pai. E assim ela pode se tornar um profissional infeliz e, consequentemente, trazer prejuízos para a sociedade que não vai estar bem atendida. Então, seja na advocacia, seja na magistratura, seja no Ministério Público, é preciso que a pessoa tenha vocação para aquilo. Em relação a estudar, nunca parar de estudar, né? O advogado sempre tem que estar atualizando. Sim, o estudo constante, ele é importante em qualquer das carreiras jurídicas, sobretudo na advocacia, na magistratura, no Ministério Público, para os procuradores públicos também, porque a legislação muda muito. E nós vivemos em um país em que a jurisprudência também muda muito. A gente pode acompanhar pelo noticiário, às vezes, até a Suprema Corte, de um mês para o outro, com a mudança de um ou outro membro, mudar completamente o seu entendimento. Então, num cenário desse, tem que se estar sempre muito atualizado. Em relação ao mercado de trabalho, Rogério, como é que está isso aí?
né? Porque a gente vê muitos concursos públicos, mas é por aí mesmo, tem muita vaga, não tem, escritórios ainda dão aí essa satisfação pessoal e financeira? Eu acredito que o mercado de trabalho hoje das carreiras jurídicas, e aí eu posso falar da parte privada, dos escritórios de advocacia, há 10 anos milito na advocacia, ele sofre muito com um problema que não é só das carreiras jurídicas, que é a falta de qualificação. E o que me preocupa é que, por exemplo, só a advocacia, por exemplo, tem um exame obrigatório para se exercer e mesmo com esses altos índices de reprovação que a gente vê aí, a gente às vezes encontra profissionais que mesmo conseguindo passar no exame de ordem ainda não conseguiram o estudo e o preparo necessário para estar dentro do mercado. Então, me preocupa muito isso. É preciso que as pessoas entendam que hoje a graduação é só o primeiro passo. Seja qual for a carreira que ela escolher, é interessante que ela faça uma especialização, por que não também um mestrado e um doutorado, para que possa estar cada vez mais bem preparada para atuar, seja qual for a carreira que escolher. No escritório a gente tem muito problema para encontrar pessoal com preparo e vocacionado para a profissão. De qualquer jeito, fazer essa área é boa ou não? Porque todo mundo, aliás, a maior parte das pessoas que eu conheço que fez esse curso gosta demais. Eu sou um apaixonado pela advocacia, pelo direito. Eu acredito que a advocacia, para quem pensa em retorno financeiro, é a mais espetacular das profissões jurídicas, mas ela demanda ter maior disciplina, porque o profissional da advocacia ele vai ter uma liberdade maior nos seus horários, mas se ele não correr atrás, se ele não se preparar e não souber se posicionar no mercado, ele vai ter grandes problemas, porque ao contrário das outras carreiras em geral do serviço público, não há um vencimento fixo, né? Não há uma remuneração fixa. Agora, para aqueles que se preparam bem, é sem dúvida nenhuma uma carreira espetacular do ponto de vista da satisfação pessoal e do ponto de vista financeiro, que é importante para todos nós. Com certeza, Rogério. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito bom e estou à recebê-lo disposição aqui. sempre. Ok, eu conversei agora com o Rogério Magalhães, ele é professor na área de Direito e também secretário do Sindicato dos Advogados.